Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte, já vou começar fazendo uma correção. Falei no RJ agora que o jogo do Flamengo com o Palmeiras, das mulheres, ia ser amanhã. É domingo, gente. Desculpa aí, tio Careca tá cansado. Globo Esporte começando então nessa sexta-feira. Dia lindo pro vascaíno que tá feliz, aliviado, porque viu o time voltar a vencer depois de 7 jogos. Foram quase 2 meses de agonia, mas o jejum acabou e com uma vitória importantíssima, atuação perfeita no primeiro tempo, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver então na reportagem do Bruno Cortes. O que deixa os olhos do pequeno vascaíno vidrados é a festa dos mais de 19 mil torcedores que estiveram em São Januário. A torcida ainda foi melhor do que o time. A gente tem que se acostumar a jogar no mesmo ritmo da torcida. É uma torcida apaixonada e uma torcida muito diferente. E foi num ritmo alucinante que o Vasco resolveu o jogo no primeiro tempo. Aliás, que primeiro tempo! Eu acho que a gente fez um primeiro tempo brilhante. Um Vasco dominante do início ao fim da primeira etapa do jogo. O time de Fernando Diniz não deixava o CSA respirar. A primeira boa chance foi perdida por Rayan de cabeça. Absolutamente à vontade o Rayan. Não pegou de jeito, não pegou em cheio. O primeiro gol também foi dele. Ótima jogada de Nuno Moreira e Lucas Piton pela esquerda. Chute forte de Rayan, 1-0. A defesa não consegue aliviar. Rayan, confiando no pé esquerdo, solta a bomba. E a galera extravasa. O torcedor queria mais. E quando parecia que comemoraria o segundo, foi ao desespero com um gol perdido. É que Nuno não aproveitou a boa jogada de Rayan. Ele dribla o goleiro, o Nuno Moreira acaba entrando na área para finalizar. Rayan de novo. O atacante era quem mais dava trabalho à defesa do CSA. Chute forte de fora da área. Gol de Coutinho no rebote. Felipe Coutinho pro Vasco! E com a participação direta do menino Rayan. Jair também arriscou e acertou a trave. Tava nascendo o terceiro gol do Vasco na conclusão de Jair. E no fim, de novo a dobradinha pela esquerda entre Nuno e Piton deu certo. Tchê agradeceu. 3-0. E é pro torcedor aplaudir. Uma jogada pro torcedor reconhecer toda a qualidade e o esforço do time. Eu acho que a torcida sai contente hoje pela classificação. E se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, de cara um gol do CSA. Brian de cabeça. Diniz se irritou algumas vezes, mas a verdade é que o Vasco não chegou a tomar sustos. Vitória por 3-1, que garantiu o time nas quartas de final. Acho que é um campeonato que a gente agora está entre os 8 classificados. A gente tem um 8º de chance de ser campeão nesse momento. Quase 2 meses ou 7 jogos depois, finalmente o Vasco voltou a vencer e a dar motivos para esse torcedor comemorar. E a gente merece um jogo como esse, a nossa torcida merece, o nosso presidente merece. Domingo as atenções se voltam para o Campeonato Brasileiro. O Vasco entrou na zona do rebaixamento na última rodada. Um bom exemplo de como encarar o Atlético Mineiro vem do que aconteceu na primeira metade do jogo com o CSA. E é isso, é um primeiro tempo que a gente tem que olhar para poder seguir assim. Que o time consiga fazer 2 tempos como fez o primeiro, que eu acho que é isso que a torcida merece. Gente boa, eu faço questão de mostrar aqui a festa do torcedor do Vasco ontem em São Januário. Porque não é essa diretoria, não é esse time, não é esse campeonato. O Vasco vem sofrendo nos últimos anos e a torcida está sempre lá. Estádio lotado, festa, apoio. Então essa torcida merece ser feliz, cara. Vamos lá. É claro que eu, tô feliz, até porque eu sempre digo isso. A vitória tem sempre gosto de vitória. O Vasco da Gama conseguiu fazer um primeiro tempo bem avassalador diante do CSA. Claro que o CSA é uma equipe fraca, é uma equipe de Série C, muito tradicional lá de Alagoas. Inclusive, que fez uma festa muito bonita no primeiro jogo também. Mas o Vasco da Gama fez o seu dever de casa e muito bem feito. Não é que o Vasco só tenha vencido no primeiro tempo.
O Vasco conseguiu meter 3-0 e liquidar a fatura ainda na etapa inicial com 3 gols muito bem trabalhados. Com 3 gols com a marca do Diniz. 3 gols que saíram pelo chão, com bolas trabalhadas e que o Vasco conseguiu chegar à frente com qualidade, com estilo de jogo. Para mim, o simbolismo do que aconteceu nessa partida foi justamente o terceiro gol, que a bola sai lá do pé do Léo Jardim, passa pelo Jair, o Jair com uma saída de bola qualificada acha o Coutinho acha o Nuno, que consegue achar o Piton lá na frente e o Piton rola para trás para a entrada do Tietê, que fez um golaço, inclusive o primeiro gol com a camisa do Vasco do Tietê, que fez uma boa partida, mas que tem sido normal, para ser muito sincero. O Tietê cresceu de rendimento com o Diniz e é um Vasco também que tem um garoto que é muito especial, que se chama Rayan. O que esse garoto tem de potencial pela frente é algo muito especial, é algo que você tem que ter uma atenção para esse garoto também, porque ele é forte fisicamente, ele faz gol, ele bate de fora da área, em alguns momentos ele até desliga do jogo, mas ele é um garoto muito influente no que se espera do jogo do Fernando Diniz e conseguiu fazer o primeiro gol em mais uma assistência do Piton e no segundo gol, que foi o do Coutinho, ele também fez uma jogada em que ele chuta de fora da área, dá o rebote e o Coutinho acaba pegando o rebote. Um gol importante para o Coutinho também, que estava devendo uma atuação depois dessa volta de lesão e conseguiu empatar, fazer o segundo gol, mas não só fazer o segundo gol, porém também participar ativamente dessa construção. Nuno Moreira fez uma excelente partida e no segundo tempo, o tempo foi bem distinto, digamos assim, à etapa final. O Vasco, para mim, sentou no resultado, tomou gol novamente, que é um problema desse time, toma gol em todo jogo. Eu já falei aqui a necessidade de você contratar um zagueiro, mas de forma geral, a classificação nunca ficou ameaçada. O CSA não chegou perto de ameaçar a classificação do Vasco, então tem que comemorar. Chegou às quartas de final da Copa do Brasil, repetindo até a boa campanha que fez no ano passado, e agora espera-se que consiga chegar à semifinal e quem sabe até a final. Ainda é muito cedo para sonhar em título, mas pelo menos é uma perspectiva que o torcedor não vai ficar só pensando em Z4. É uma perspectiva de podemos sonhar com algo além de só pensar em Z4 e o torcedor é feito de perspectiva. Então muita calma nessa hora, o Vasco ainda precisa melhorar muito. Para o jogo do Atlético Mineiro, se quiser vencer o Atlético no próximo domingo, precisa jogar muito mais do que jogou na última quinta-feira, mas de qualquer forma foi um Vasco que recupera essa confiança e parabéns também à torcida do Vasco que fez uma belíssima festa em São Januário. Família vascaína, é para comemorar, o Vasco amassa a equipe do CSA e avança na Copa do Brasil para a alegria de todos os vascaínos. Hoje temos que comemorar primeiro tempo, né, do Vasco da Gama sob o comando do técnico Fernando Diniz. Foi assim algo avassalador, foi algo gigantesco, foi algo sensacional. Então assim, parabéns a toda a equipe. Rayan, esse menino aí, vou falar uma coisa para vocês, daqui a pouco vai estar jogando na seleção brasileira. O que esse menino joga, tem arranque, tem força, tem potência no chute, é um cara que, assim, que não desiste, sabe? O Vasco tem um baita de um ativo na mão e assim, vamos torcer para que o Rayan consiga permanecer no Vasco, né, por muito tempo e consiga, né, ajudar os Gigantes da Colina a ganhar títulos, que é o que todos nós queremos. Eu tô na expectativa muito boa, né, de que o Rayan possa evoluir cada vez mais, né? Então assim, parabéns mesmo de verdade. Tô muito feliz com essa grande classificação. Vocês concordam? O que vocês acham? Para vocês, quem foi o grande jogador dessa grande classificação dos Gigantes da Colina? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. E agora eu quero falar também sobre Mercadão da Bola. Isso porque o Vasco está avançando na contratação do zagueiro paraguaio Balbuena. É isso mesmo, conversa já há muitas semanas, umas 2 semanas aí, né? Ou mais, o Vasco vem intensificando conversas pela contratação de um zagueiro. Tentou o Nino, né? Só que o Nino é muito caro, né, para o Vasco nesse exato momento. Então, assim, o Vasco insiste na contratação do zagueiro Balbuena. Então, assim, nas próximas horas ou nos próximos dias, eu vou atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo. O Vasco pode anunciar, sim, né, o Balbuena, e não para por aí. A ideia da diretoria vascaína é contratar mais um meio-campista, aquele cara ritmista, um cara que dita o ritmo do jogo do Vasco, tendo em vista que, assim, é muitos jogos, né, para o Felipe Coutinho ser titular. A gente viu ontem, quando o Coutinho está em campo, o Vasco é completamente diferente. Então, assim, a ideia da diretoria do Vasco é contratar um jogador jovem, com muito potencial e que aguente essa maratona aqui do futebol brasileiro. Então é isso, amigas e amigos, gostaram desse grande conteúdo? Então já chega se inscrevendo no canal, deixa o like, vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus, o sentimento não pode parar, fiquem com Deus
e até a próxima!